Antes de Jesus chamar Lázaro para fora do túmulo, ele fez algo que quase ninguém presta atenção. Ele parou. Não correu para agir. Não pediu nada em voz alta. Não implorou. E o que aconteceu naquele instante, o movimento interior que veio antes do milagre, raramente é ensinado hoje. Não porque foi escondido, mas porque exige algo que a maioria nunca aprendeu: um caminho interior. Se você já sentiu que suas orações parecem bater no vazio, como se suas palavras subissem e não voltassem com resposta, saiba disso. Você não está sozinho. Você aprendeu que orar é falar com Deus, pedir, suplicar, esperar. E quando nada acontece, alguém sempre diz: não era da vontade de Deus, não foi o tempo certo, faltou fé. Mas o que quase ninguém te contou é o seguinte: Jesus não orava assim. Quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, ele não pediu que Deus fizesse algo. Ele agradeceu. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Repara nisso. Ele agradece antes de qualquer evidência, como se o milagre já estivesse resolvido. Isso não é um pedido, é outra coisa. Ao longo dos evangelhos, o padrão se repete. Antes dos sinais, antes das curas, antes do impossível, Jesus sempre se retirava. Silêncio, solidão, alinhamento interior. Quando alimentou a multidão, ele ergueu os olhos, não para pedir, mas para se alinhar. Quando caminhou sobre as águas, passou tempo sozinho em oração. Quando curou, o poder não era forçado, fluía. Existe uma sequência aí, e quase ninguém fala sobre ela. Primeiro, recolhimento. Depois, silêncio. Depois, algo muda por dentro. E só então, o poder se manifesta. Então, a pergunta é: se Jesus ensinou como orar, por que tratamos isso como um mistério e não como uma prática? Em Mateus 6, Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Isso sempre foi explicado como privacidade, mas o sentido é mais profundo. A palavra usada ali não fala apenas de um lugar físico. Ela aponta para um espaço interior, um lugar escondido dentro de você. Jesus estava dizendo: entre para dentro. Vá além dos pensamentos, além da identidade, além do barulho da mente. E depois ele diz algo essencial: fecha a porta. Não é tentar se concentrar. Não é lutar contra pensamentos. É fechar. Fechar a porta do mundo externo. Fechar a porta do medo. Fechar a porta da voz que pede, implora e negocia. Porque Deus não está distante, ouvindo de longe. Ele está presente no lugar que quase ninguém acessa, o lugar do silêncio. E Jesus entrava nesse lugar antes de cada milagre. O problema é que ninguém te ensinou a entrar. Você foi ensinado a falar, a pensar em Deus, a imaginar Deus. Mas pensar em Deus não é o mesmo que habitar a presença. E foi aí que a prática se perdeu. Não porque Deus parou de agir, mas porque as pessoas pararam de saber como aquietar-se. Então deixa eu te dizer algo essencial. Oração não é convencer Deus a fazer algo. Oração é coerência. Quando não existe separação entre você e a fonte, não há negociação. Há união. E desse lugar, você não fala esperando que a realidade mude. Você fala a partir daquilo que já está alinhado. É por isso que Jesus não pedia. Ele reconhecia. Ele disse: não sou eu quem faz as obras, é o Pai que habita em mim. Não por mim, não para mim, em mim. Ele se tornou o ponto de encontro entre o invisível e o visível. E isso só acontece quando o ego se cala. Então aqui está o ponto de entrada. Não o caminho inteiro, mas o começo. Pare de falar, pare de pedir, pare de imaginar Deus distante. Sente-se, feche os olhos, respire, não force nada. Apenas perceba o ar entrando e saindo. E a cada expiração, solte uma camada de ruído. Pensamentos, preocupações, histórias. Aos poucos, você vai notar algo por trás da mente. Uma quietude, uma presença. Não é dramático, não é místico no sentido de espetáculo. É sutil.
Quando você sentir isso, não tente fazer nada. Fique. Esse é o limiar da porta fechada. Ela não se abre com esforço. Ela se abre com reconhecimento. Talvez hoje você não sinta nada. Talvez amanhã também não. Mas algo começa a se ajustar. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um pedido e se torna um estado. Não é rápido, não é instantâneo, mas é real. E foi isso que os místicos sempre souberam. O que os primeiros cristãos praticavam. O que nunca foi perdido, apenas esquecido. Então não apenas ouça isso. Experimente. 10 minutos. Silêncio. Presença. E quando você encontrar esse lugar uma vez, saberá voltar. Até perceber que não está mais visitando. Está vivendo ali. E é isso que Jesus quis dizer quando afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Se isso tocou algo em você, se isso fez sentido num lugar que não é racional, então você já sabe, algo foi reconhecido. Agora vá, fique em silêncio e descubra o que sempre esteve esperando por você.